Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Muito bem, hoje é o dia... Isso, hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. Então, não é um sermão como aqueles que eu costumo fazer, mas eu queria falar para vocês sobre o porquê eu creio na Bíblia. Isso é parte de um livro que eu vou expor esta parte para vocês. E você já tem um texto aí no boletim, motivos para por que precisamos da Bíblia. E hoje eu queria falar agora pela manhã por que eu creio na Bíblia. Então eu quero dar vários dados para vocês sobre a Bíblia antes, e depois então lá no finalzinho nós fazemos um pequeno sermão usando o Salmo 119, versículo 105. Mas antes vamos orar e pedir que Deus nos ajude a fazer as considerações que são importantes e necessárias a respeito desta bênção que Ele nos concedeu singular, que é a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado nesta manhã, mais uma vez te agradecemos por podermos estar juntos em tua casa, em torno da tua palavra e iluminados pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque tudo isso faz parte de um pacote de graça, de misericórdia, que o Senhor tem derramado abundantemente sobre nós. Obrigado, Deus, porque o livro desconhecido de milhões e bilhões, o Senhor fez conhecido a nós. E nós te agradecemos, ó Deus, por este grande privilégio de poder abrir a tua palavra e, iluminados pelo teu Santo Espírito, compreendê-la. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos instrumentos teus, para que esta palavra chegue também àqueles que ainda não a conhecem. Nesta manhã, ó Deus, nos faça lembrar do porquê cremos na tua palavra, porque ela é tão fundamental para a nossa vida, e porque ela é tão fundamental para a obra que o Senhor deixou para que nós realizássemos como servos teus sobre esta terra. Portanto, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o livro mais lido e traduzido e distribuído no mundo. Não há quem discuta isso. A revista Super Interessante, ela publicou uma matéria fazendo uma lista sobre os grandes best-sellers do mundo e da história da humanidade, os livros mais lidos, e a Bíblia está em primeiro lugar com cerca de, oficialmente, 6 bilhões de cópias vendidas ou distribuídas no mundo. Nenhum outro livro chega nem perto disso. O livro que acredita-se que dos últimos tempos, dos tempos modernos, aproximou um número, chegou a um número próximo, mais próximo, infelizmente um livro ruim, um livro de ficção, e de uma ficção de um mau gosto e de um contrassenso, especialmente a fé cristã, muito grande. É o primeiro exemplar da série Harry Potter, e vendeu 1 bilhão de cópias no mundo inteiro. Mas ainda está bem longe da Bíblia e não está traduzido nem de perto na quantidade de exemplares, traduções que a Bíblia tem. A Bíblia está traduzida em cerca de 2.527 línguas diferentes, e quase atingindo a totalidade das línguas faladas e línguas vivas no mundo hoje. Poucas línguas conhecidas não têm ainda a Bíblia completa em seu idioma, e algumas línguas não conhecidas, de tribos ainda não alcançadas, não têm a Bíblia em suas línguas. Mas acredita-se que essa tarefa está muito próxima de ser cumprida na sua totalidade, a Bíblia seja traduzida. Nesse exato momento existem missionários, inclusive alguns da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalhando arduamente na tradução da Bíblia em línguas de povos indígenas que ainda não têm o texto em sua língua mãe, sua língua materna. A Bíblia foi escrita em 2 línguas difíceis, e toda a tradução origina-se nos manuscritos mais antigos que temos do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego. Estas são as 2 línguas originais. Não existem textos originais da Bíblia. Nós temos manuscritos que vão datar do 3º
do quarto, do quinto século em diante, e partes da Bíblia que foram encontradas há algumas décadas atrás, que confirmam a veracidade desses textos, porque são partes encontradas dentro de vasos preservadas em uma montanha chamada Qumran, e esses textos são textos datados do primeiro e do segundo século, e eles confirmam que o que nós encontramos nos textos do terceiro, quarto, quinto, sexto século estão corretos. Então nós temos as nossas traduções, elas são sustentadas por esses manuscritos mais antigos e pela harmonia que nós encontramos em toda a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia e nós rendemos a Deus nosso tributo de gratidão e louvor por esse presente especial. Ele não é fruto do pensamento ou da lucubração do homem, mas é resultado de uma intervenção de Deus na nossa vida. Quando estudamos a doutrina da nossa igreja, a doutrina reformada, nós começamos exatamente estudando sobre as Escrituras. E o que nós entendemos a respeito das Escrituras, com base naquilo que a Bíblia nos apresenta, e você vai encontrar parte do que eu vou dizer aí no seu boletim atrás, é que Deus nos deu a Bíblia exatamente por causa do pecado que nos cegou, ao ponto que nós não conseguimos mais ler o primeiro livro. O primeiro livro que Deus nos deu chama-se a natureza. Romanos capítulo 1 diz que os atributos invisíveis de Deus claramente estão revelados desde o princípio através das coisas que foram criadas. O pecado nos cegou e nos impediu de ler este livro. E então Deus nos concedeu uma revelação especial, uma coleção de livros que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia, ela chegou aos povos ao longo dos séculos, trazendo a estas nações, até onde ela chegou, até o dia de hoje, civilização e mudanças profundas na vida do povo. Alguns missionários, eles tiveram experiências marcantes a respeito do impacto da Bíblia dentro de uma sociedade. Um missionário conhecido e chamado de John Peyton, ele terminou a tradução do Novo Testamento na língua africana, e um velho chefe tribal da tribo do Aniwan perguntou para ele: este livro fala? O missionário respondeu: sim, agora ele fala e fala na sua língua. O missionário pôs-se a ler vários trechos do Novo Testamento para aquele velho líder tribal. As palavras entraram em seu coração, e então ele agarrou a Bíblia e ele caminhava no meio da sua tribo, comprimindo a Bíblia contra o peito e gritando para que todos ouvissem: esse livro fala, esse livro fala, e ele fala na nossa língua. A Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz, é a boca de Deus falando a nossa língua, para que nós entendamos a sua vontade. Na ilha de Finge, um certo conde inglês chegou, e ele era ateu, e ele chegou ensinando naquela ilha a sua crença evolucionista, uma vez que ele era ateu, e ele tentou ensinar isso a um grupo de cristãos naquela região da ilha de Fiji. E quando ele começou a ensinar estas coisas, porque ele sabia que aquela ilha tinha sido um lugar de muita violência, de muita perversão nos séculos anteriores à sua chegada lá, ele encontrou com muita arrogância os líderes da aldeia onde ele estava, os líderes tribais daquela região, e ele começou a ridicularizá-los e dizer para eles: como vocês foram tão ingênuos de acreditar na Bíblia? Essa foi a primeira informação do mundo civilizado que vocês receberam, e logo de cara vocês acreditaram nisso. Vocês deveriam conhecer outros pensamentos, vocês deveriam conhecer outras ideias, outras religiões. E imediatamente o chefe daquele lugar, o chefe tribal, se dirigiu àquele homem e disse para ele: olha, o senhor está vendo aquele velho forno ali? E então o conde inglês disse: sim, eu vejo. Ele disse: ali nós assávamos carne humana. Não fosse a Bíblia,
e a transformação que Deus produziu em nós através da palavra de Deus, o Senhor, nesse momento, já estaria morto e sendo assado, e nós o jantaríamos nesta noite, não fosse nós termos conhecido a Bíblia. Isso é a palavra de Deus, algo que produz transformações profundas, não só em indivíduos, mas em culturas, em povos inteiros. A Bíblia não é simplesmente um livro de religião, ela é a palavra de Deus na voz humana. Os grandes luminares da filosofia e os fundadores dos segmentos religiosos significativos nunca conseguiram alcançar a preeminência e os resultados que a Bíblia conseguiu. E por fim, nenhum deles conseguiu garantir a ninguém a certeza da vida eterna. Sócrates, por exemplo, defendia a vingança contra os inimigos. E nós sabemos muito bem que este tipo de atitude não produz nem justiça e nem resultados salutares para uma sociedade. Platão, por exemplo, era defensor do infanticídio e também da prostituição. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas essa é a verdade. Maomé, por exemplo, defendia a poligamia, defendia os múltiplos casamentos, e estes homens todos não alcançaram nem de longe os resultados que as Escrituras conseguiram para nós. Nós encontramos na filosofia, especialmente na filosofia estoica, um ensino de fatalismo, a consideração de que o mundo é um lugar de fatalidades, o mundo é um lugar de rédeas soltas, o mundo é um lugar onde as coisas acontecem aleatoriamente e ninguém governa absolutamente nada. Portanto, você tem um sentimento de fatalismo, um medo de tudo e de todos, porque você não tem certeza sobre o que vai acontecer. Os filósofos epicuristas, por exemplo, eles eram hedonistas e diziam que a grande necessidade do homem, ou o que vai trazer satisfação ao coração do homem, é fazer tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas a Bíblia, ela revela o contrário disso, e diz que o coração do homem é enganoso, é inventor de males, é corrupto, e se você andar segundo o seu coração, certamente você vai se frustrar, e vai frustrar muitas pessoas. Mas a mensagem da Bíblia é uma mensagem para nós infalível, inerrante. Nós cremos nela como a suficiente mensagem do conselho de Deus para o nosso coração. Então, falar sobre a Bíblia numa manhã como essa é um grande privilégio, porque nós estamos falando sobre a mensagem de Deus, falada na nossa língua, para a transformação do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, da nossa cultura. Os grandes avanços sociais que a humanidade conheceu não são resultantes do exame da filosofia e muito menos de viver segundo os conceitos da educação postulados pelo próprio homem. Mas os grandes avanços sociais da humanidade, eles só alcançaram resultados quando eles tiveram como a base primordial as Escrituras. A liberação de escravos, o resgate da dignidade do direito das mulheres e das crianças, as conquistas nos campos culturais, econômicos, sociais e políticos foram frutos do exame das Escrituras. Nações que colocaram a Escritura como a base da sua construção social atingiram e atingem até hoje o êxito em tudo aquilo que se propõe. O apogeu das melhores músicas que foram compostas na história, e se você ouvir, você vai concluir isso, foi exatamente quando os grandes compositores, eles se propuseram a compor as Escrituras. Você pode ouvir a Criação de Haydn, ou você pode ouvir o Messias de Handel, ou você pode ouvir Elias e São Paulo de Mendelssohn, ou assim você pode também ouvir Bach, Mozart, Gounod, e você vai ouvir músicas compostas para contar a Bíblia, para contar a obra de Deus, e estes clássicos não vão passar jamais, e vão ser apreciados por toda e qualquer sociedade, não importa a cultura. Qualquer um, mesmo que gosta de funk ou de rap, quando ouve uma boa música clássica, para e respeita. Por quê? Porque é algo que não é apenas uma melodia, é algo que flui da palavra de Deus e do conteúdo dela. É boca de Deus falando, mesmo sem compreender. Eu não entendo nada de música, mas só pensando num hino que nós cantamos e ouvimos bastante quando nós pensamos nesses clássicos, tem um hino chamado Jesus, a Alegria dos Homens. E esta música é interessante porque ela é uma música composta sempre de
3 notas juntas, sempre 3 notas juntas. Eu tenho até vergonha de falar isso perto do Marcelo, da Eliana e do Josmar, mas eu acredito que vocês vão me compreender e, por favor, me entendam naquilo que eu errei. Mas essa música, quando ela foi composta, quando você entrava na igreja e ouvia essa música, ou quando ela foi ouvida pela primeira vez, as pessoas que estavam presentes na igreja e ouviram, elas sabiam o que essa música iria contar antes mesmo que a letra fosse proferida. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o músico, ele se comprometia em tocar as escrituras, e tudo na música tinha a ver com o que ia ser cantado. Então uma música que é composta sempre por repetições de 3 notas, significa que esta música falaria sobre alguém da Trindade. Mas não só isso, a segunda nota sempre é a nota mais forte, a nota do meio sempre é a mais forte. Então aquela música falaria sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Esse conhecimento nós perdemos, mas esta música marcou e marcará e nunca será esquecida, porque ela foi construída sobre um fundamento que não passará, que é a palavra de Deus. E tudo que é construído sobre este fundamento não passa, e não vai passar, e tem sustentação, e tem impacto, e tem beleza, porque emana da palavra de Deus, que nós recebemos, um grande presente de Deus. A Bíblia também foi o grande instrumento que trouxe ao mundo a maior revolução religiosa de todos os tempos. A reforma protestante do século XVI, João Calvino diz que sobre esta reforma, a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Lutero afirma: minha consciência é escrava da palavra de Deus. O entendimento dos reformadores era que onde a Bíblia não tem voz, nós também não devemos ter ouvidos. Onde a Bíblia não fala, eu também não devo ouvir, porque a Bíblia é a grande senhora da minha consciência e da minha mente. Ela é a palavra de Deus, ela deve governar os meus pensamentos. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros, é o livro que muitas vezes acorrentado trouxe libertação, é o livro que muitas vezes jogado na fogueira colocou fogo no coração dos homens, é o livro que trouxe muitas vezes, mesmo sendo alvo de ódio, trouxe consumado perdão ao coração daqueles que leram e ouviram a mensagem. A Bíblia é o livro por excelência, o livro dos livros, o maior de todos os livros, é o livro de Deus, é o livro do céu, a biblioteca do Espírito Santo para a minha vida. A Bíblia é o livro singular. Por que que eu creio na Bíblia? Salmo 119, versículo 5, fala a respeito desta Bíblia, que ela é luz do Senhor para os meus caminhos, que ela é uma lâmpada, ela é um farol de Deus para me mostrar por onde eu devo andar. Este livro e esta Bíblia deve ser considerada por mim como aquela que traz da parte de Deus a verdade para a minha vida. Ela abre os meus olhos para que eu enxergue a real condição em que eu estou. Então, em primeiro lugar, eu creio na Bíblia porque ela é o farol de Deus para me conduzir na minha jornada. Ela é, da parte de Deus, a luz que Deus jogou sobre as nossas trevas. E veja, Deus faz isso de 2 formas, tanto entregando a revelação a nós, como colocando dentro do nosso coração o Espírito Santo dele, para que nós pudéssemos entender o que está escrito, e uma vez que entendemos o que está escrito, a lâmpada é acesa. E essa lâmpada então ela clareia todo mundo ao meu redor, ela clareia a minha própria vida, ela clareia o meu caminho, ela clareia o meu futuro, e eu posso, pelas lentes das Escrituras, entender qual é o pensamento de Deus para a minha vida. Alguns meses atrás eu estava fazendo uma matéria no mestrado de cosmovisão, e um professor ele fez uma afirmação que eu gostei muito, eu já repeti várias vezes isso. Ele disse para nós o seguinte, que na vida você tem 2 formas de fazer as coisas. E quando eu falo as coisas, estou falando de tudo. Quais são essas 2 formas? Ou você se deixa reger pelas razões do seu coração, e isso é absolutamente subjetivo, e isso é absolutamente sucumbido a essa natureza pecaminosa nossa.
Nós. Então, tudo que eu vou fazer de acordo com o que eu estou sentindo. Isso é o pior caminho que você pode escolher. É o caminho de fazer as coisas segundo as razões do seu coração. E o outro caminho é fazer, é viver, é interpretar a partir dos pensamentos de Deus. Poxa, mas como que eu vou saber o que eu tenho que fazer quando eu tenho que me reger pelos pensamentos de Deus? Olha, Deus é tão extraordinário que Ele revelou para nós os seus pensamentos a respeito de tudo. E Ele nos entregou. Então eu posso viver a vida a partir das razões do meu coração, ou eu posso viver a vida pensando, interpretando, entendendo e decidindo a partir dos pensamentos de Deus. E é a Bíblia que me revela os pensamentos de Deus. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Porque esta é a palavra que deve ser determinante na hora de julgar um fato, na hora de interpretar uma situação, na hora de tomar uma decisão. E a própria Bíblia diz a respeito das razões do coração que este é o pior caminho, porque o nosso coração é enganoso. Sempre que a sua decisão tiver como o parâmetro infalível, superior, total, vencedor para tomar uma decisão, o seu próprio coração, os seus sentimentos, a possibilidade de você errar é quase de 100%. Por que eu disse quase? Porque pode ser que você esteja com o coração tão cheio das Escrituras que o Espírito Santo esteja te fazendo sentir corretamente. Eu não posso também dizer que tudo que você sente é errado, tudo que eu sinto é errado. Mas o parâmetro é que eu decida a partir dos pensamentos de Deus, escritos, registrados nas Sagradas Escrituras. Por que eu creio na Bíblia? Porque é a lâmpada, é o farol, é a luz que Deus me deu para andar no mundo em trevas. Mas além disso, por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque a Bíblia ela tem unidade no meio da diversidade, e isso me encontra, e isso chega de forma compreensível para mim. Veja só, a Bíblia foi escrita durante um período de cerca de 1600 anos. Ela vai narrar uma história muito mais abrangente. Ela vai narrar a história do começo ao fim, e nós não sabemos ainda quantos anos serão até o fim. Ela narra a história completa, do começo ao fim, mas o tempo em que ela foi registrada foi um período de 1600 anos. Nesse período de 1600 anos em que ela foi registrada, acontece o seguinte para o nosso coração: ela foi registrada em culturas diferentes, em lugares geograficamente separados, distantes. Foi escrita por cerca de 40 autores diferentes na idade, diferentes na experiência, diferentes na cultura, diferentes na tradição, diferentes na origem, diferentes na nacionalidade. Estes homens, na sua diversidade, foram usados por Deus para registrar a mensagem de Deus de tal maneira que você vai claramente se identificar com um mais do que com o outro. Isso é de propósito, para que a mensagem ela seja recebida por nós, que somos também fruto dessa diversidade, que seja mais fácil para cada um de nós entender o recado em um autor, e outro nós tenhamos mais dificuldade. E o próprio apóstolo Pedro disse: é difícil de entender Paulo, complexo. Ele era um pescador, era difícil entender alguém que escrevia com tanta erudição, com argumentação tão longa e vasta. Exigia uma atenção muito maior do que para entender o que o seu colega João escrevia, ou para que o seu colega Tiago escrevia. Então a Bíblia ela foi escrita de tal maneira que a sua diversidade ela é atraente, e ela traz para o nosso coração uma condição de ligação com o que está sendo escrito, porque nós vamos nos identificar com a palavra. Agora, mesmo tendo todas essas diferenças, a Bíblia é algo harmônico. A harmonia da Bíblia não foi afetada pelas diferenças daqueles que registraram a revelação de Deus. Existe coesão, existe sintonia, existe uma concordância absoluta. A Bíblia não se contradiz. E se você achar alguma aparente contradição na Bíblia, isso é possivelmente por alguma questão de
erro gramatical na hora da cópia das Escrituras, algumas coisas que inclusive na hora de fazer as traduções, os próprios tradutores já fazem opções para resolver esse problema. Mas nós temos um livro harmônico em todos os assuntos, não há um assunto em desarmonia dentro das Escrituras. Por que eu creio na Bíblia? Porque somente um Deus soberano, eterno, absolutamente poderoso, poderia fazer com que tantos autores diferentes, num período tão longo, de 16 séculos, pudessem escrever de tal maneira que o que eles escreveram, em lugares diferentes, com propósitos diferentes, com temáticas diferentes, fizesse sentido e harmonia. Isso é um milagre de Deus. Eu creio na Bíblia em terceiro lugar, porque a Bíblia, ela traz para nós um conteúdo de profecias, e essas profecias se cumprem. Elas se cumprem. O Antigo Testamento, por exemplo, tem cerca de 2.000 profecias, e grande parte dessas profecias, elas se cumpriram já no Novo Testamento, e as que não se cumpriram no Novo Testamento, já se cumpriram ao longo da história, e algumas com relação a nós estão se cumprindo hoje, e não há uma única profecia proferida nas Escrituras que não tenha o seu cumprimento certo. Eu posso citar para vocês algumas questões. Se você pegar o Antigo Testamento, você tem profecias a respeito de Tiro, a respeito da Babilônia, a respeito da Síria, a respeito de Ciro, e todas essas profecias se cumpriram na íntegra. Você tem profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias, e todas essas profecias se cumpriram absolutamente em Cristo Jesus. Você tem profecias acerca dos nossos dias, de queda, de frieza moral, de frieza no amor cristão, de descaracterização da religião, de descaracterização do cristianismo, e isso tudo é o que está acontecendo. Nós temos as Escrituras afirmando profeticamente que esses dias seriam dias terríveis, que as pessoas se cercariam de falsos mestres, que falassem de acordo com as suas próprias maldades, e não é o que nós enxergamos por aí. Um dia de colapso moral. Quer pensar em colapso moral? Vamos pensar só no nosso país. Alguns números interessantes e assustadores. Por exemplo, no Brasil, são consumidos anualmente 2 bilhões de litros de leite, não, de cachaça. E não é por aquele que bebe uma vez no ano e outra no outro ano. São por aqueles que morrem na sarjeta, entupidos de álcool. São realizados 4 milhões de abortos no mundo. Esses números são de 2010, então deve estar bem desatualizado, por ano. 20 milhões de crianças são abandonadas. Nós vimos recentemente os últimos números da AIDS, e novamente tem números que comprovam que ela não está diminuindo, mas está aumentando. Falar um pouquinho de corrupção, precisa? Como diz o João Ailton, o Pina está enriquecendo, e aliás, é o homem mais rico do mundo, porque tudo é propina. Essa piada não é muito boa não, João, mas é verdadeira. É tudo propina. Caos social, fome, injustiça, pessoas vivendo do lixo dos outros. A gente vê isso todo dia. Gente vivendo do lixo dos outros. Assaltos, sequestros, existencialismo, positivismo, humanismo, relativismo. Até dentro da igreja, gente que pega a Bíblia e fala: isso é o seu ponto de vista, pastor. Pega um livro que alega para ele que ele é a verdade absoluta. Olha que contrassenso. Você pega um livro e o livro diz a respeito de si mesmo que é a verdade absoluta. Aí você pega o livro e lê: viu, mas no meu ponto de vista, que seu ponto de vista? Você pode ter seu ponto de vista sobre tudo, sobre seu extrato bancário, mas você não pode ter seu ponto de vista sobre a Bíblia. A Bíblia é o ponto de vista do Espírito. Ou você o conhece, ou você não conhece. Ou vem de Deus, ou vem do inimigo de Deus e dos homens. Caos espiritual é o que nós estamos vendo. Misticismo, materialismo,
pragmatismo envolvido na igreja. Igreja fazendo o que dá certo, não o que é certo. Ah, dá certo fazer assim, então vamos fazer. Tudo isso já foi dito nas Escrituras. Sabe por que eu creio na Bíblia? Porque a Bíblia conta a história antes da história acontecer. Você quer saber o final dessa história? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz a história antes que ela aconteça. E sabe por que a Bíblia pode fazer isso? Porque a Bíblia é a palavra do Deus que escreveu todos os dias de todos os homens antes que qualquer um deles houvesse. Do Deus que coordena cada detalhe dessa história, do Deus que tem sobre suas mãos as rédeas da vida e do que acontece em cada um dos 7 bilhões e alguns milhares de seres humanos que vivem sobre essa terra. Não há ponta solta. Por que eu creio na Bíblia? Porque a Bíblia me relata aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fará. E nada que a Bíblia relatou até hoje foi impreciso. Impreciso? Imprecisos são alguns outros homens. Alguns outros homens, como Nostradamus, que todo mundo gosta de citar. Todo mundo fala das previsões de Nostradamus até que a data passa e não se cumpre. Daí ninguém fala mais nada. Por que não vão falar como falam da Bíblia? Por que ninguém diz que ele previu em 12 de 2012 um cataclisma e isso não aconteceu? Por que ninguém vem na televisão dizer assim, olha, Nostradamus mentiu? Mas se for para falar mal da Bíblia, com certeza hoje você vai ver em alguma programação aí televisiva gente falando sobre contradição, gente falando sobre os erros, gente falando sobre o que a Bíblia trouxe de dificuldade para a raça humana, e não foi a Bíblia, foi a má interpretação dos homens a respeito dela. Mas ninguém volta para dizer que a Bíblia não falhou e não errou em nenhuma das suas previsões, mas sim Nostradamus e tantos outros aí que disseram um monte de coisas absurdas que não aconteceram. Há vidente aí recentemente que diz que alguma coisa, sempre, vocês perceberam que sempre quando vai chegando o dia 31 de dezembro, aparece uma dessas videntes para dizer que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, alguma não, milhões de coisas vão acontecer, todos os dias. Agora, quem coordena cada uma dessas coisas que acontecem é o Deus vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz, tudo que esse Deus fez, faz e fará. Por que eu creio na Bíblia? Por último e finalmente, porque é exatamente a mensagem que está nessa Bíblia que opera no coração dos homens para tirá-los das trevas e trazê-los para a maravilhosa luz do Senhor. São as palavras desta Bíblia que registram a obra gloriosa de Cristo Jesus. As belas palavras de vida estão na Escritura. A palavra de Deus, a Escritura, são as palavras de vida que trazem ao nosso coração restauração, transformação, que são a matéria-prima que Deus usa para a transformação do homem. O apóstolo Paulo disse isso. O Evangelho, ele é poder de Deus para a transformação do homem. Ele é a ferramenta que o próprio Deus usa para simplesmente transformar, da água para o vinho, a minha vida, a sua vida, a nossa igreja, a nossa família, a nossa cidade. Por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque ela é o instrumento de Deus pela qual Deus proporciona e trabalha nos homens para que eles sejam transformados. Na Inglaterra do século XVIII, a vida social estava um caos. Por quê? Porque filósofos como David Hume, John Locke, Voltaire, estes homens eram os homens mais lidos na Inglaterra no século XVIII. Eram aqueles que escreviam o que estava na boca do povo. Mas enquanto o povo lia estes filósofos, o país naufragava. A sabedoria humana sem Deus estava levando o país ao caos. Mas 2 homens, de um dos quais eu herdei o meu nome, 2 homens chamados Wesley e George Whitefield, eles ousaram levar a Bíblia para a mão do povo e fazer com que aquele povo voltasse a ler as Escrituras e não os filósofos da sua época. E o resultado foi que a Bíblia trouxe para aquele país um refrigério tão grande que aquele país saiu da bancarrota para o sucesso, da excelência, por um avivamento que Deus produziu lá, a partir do momento em que o povo voltou a ler as Escrituras.
Tem um presbítero nosso aqui que diz: olha, você não pode viver dependendo do portador da notícia. Você tem a notícia em suas mãos. Você tem a mensagem, a palavra de Deus em suas mãos. Não dependa do pregador, não dependa do líder da devocional, não dependa do livro de devocional. Seja alguém que vai beber da fonte. Beba diretamente da fonte, porque sempre que o mundo mudou porque pessoas foram beber na fonte, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus transformou. Sabe por que nossa sociedade, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão afundados num mar de superficialismo, de consumismo, de falta de propósito? Porque gastam o seu tempo lendo 5, 6, 7, 8 volumes de séries escritas de ficção que não levam a absolutamente nada, mas não gastam 1 hora sequer para ler as Escrituras. E é por isso que eles perdem 12, 13 horas dançando músicas infames, promíscuas, bebendo, e terminam as madrugadas caídas na sarjeta, como eu vi vários nessa madrugada aqui ao sair da igreja, às 2h30 da manhã, porque estão alimentando a sua alma com Harry Potter, porque estão alimentando a sua alma com lixo literário, lixo que nunca na história da humanidade foi consumido, mas na nossa época está. Lixo, ficção. Vejam só, você gosta que alguém conte uma mentira para você? Nenhum de nós gosta de ouvir uma mentira. Por que então que você entrega horas e horas do seu dia para ler mentiras? Se você tem um livro de verdades transformadoras que você poderia ler. Ah, pastor, diversão. O problema de quem vive por diversão é que você vai ter a eternidade inteira para se divertir no inferno. Esse é o lugar de quem entrega o coração à necessidade de diversão. Por que eu creio na Bíblia? Porque a Bíblia já transformou inúmeras nações ao redor do mundo e continua a transformar. Este mundo precisa muito mais de Bíblia do que de televisão, do que de internet, do que de globalização, do que de conexão. Ontem eu estava observando um jovem, mas ele tinha uma velocidade tão grande para escrever coisas no celular que eu fiquei impressionado. E aí eu parava, mas não conseguia parar de olhar. Mas como é que uma velocidade? Eu fiquei pensando quantas coisas escritas. Eu já participei de grupos aqui na igreja de WhatsApp que trocavam 700, 800, 1000 mensagens por dia. Ou seja, o que se escreve por dia no WhatsApp é uma quantidade tão grande, tão absurda de mensagens, que se você pegasse o mesmo tempo para ler as Escrituras, pode ter certeza, ou para escrever as Escrituras, o impacto que você ia experimentar na sua vida seria algo extraordinário. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Mas simplesmente se passa dias e noites escrevendo e lendo besteiras. Esses dias o meu filho chegou para mim: ô pai, eu estava falando alguma coisa do passado. Ele falou: como é que você vivia na época que não tinha celular, não tinha mensagem, não tinha Facebook, não tinha nada? Eu falei: filho, era um negócio romântico e bonito, é gostoso. Eu namorei. Quando eu cheguei no seminário, eu tinha uma namoradazinha que ficou lá em Rondônia. Falo namoradazinha porque não deu em nada, não foi a pessoa com quem eu casei, então namoradazinha. Mas era gostoso escrever uma carta e esperar 3 dias para a carta chegar. Aí você ficava imaginando: o que será que ela achou da carta? E depois você esperava, pela matemática, bom, se recebeu e respondeu no mesmo dia, mais 3 dias. Então, se eu mandei na segunda-feira que vem, deve estar chegando uma carta. E você passava com o olho comprido na caixa do correio. E uau, tinha uma carta. Que legal. Essa comunicação instantânea tirou o romantismo, tirou a alegria, tirou a expectativa, tirou a importância, porque já que demora 3 dias para chegar, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou escrever. Eu não posso escrever qualquer coisa, eu não posso colocar um monte de kkkk
ou RSSSS. Eu não posso colocar um monte de caretinha, porque vai levar 3 dias para chegar lá. Se chegar. E quando essa pessoa lê o que eu escrevo, tem que ser alguma coisa muito importante que faça muito sentido. Então as pessoas escreviam coisas decentes. Não escreviam essa lambança que escrevem no WhatsApp. É um monte de risos e palavras sem sentido. Queria deixar essa palavra especialmente com os mais novos. A facilidade de comunicação está tirando de vocês a inteligência. Me desculpe, mas é verdade. Porque vocês não escrevem com inteligência mais. Vocês simplesmente jogam qualquer coisa lá. Ninguém respeita a regra de português, ninguém respeita nada disso. De ortografia, de gramática. Simplesmente põe um monte de besteiras lá. Isso não é o nosso assunto central. Mas eu queria dizer para você o seguinte: se você quer conhecer a importância de uma carta, Deus mandou escrever uma carta para você. Há cerca de 2000 anos atrás. Leia essa carta. Eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Pare de ler as besteiras que alguém do século XX ou do século XXI está escrevendo para você ler. Mas leia o recado que Deus escreveu para você, a carta de Deus. Uma carta que não levou 3 dias para chegar até você. Uma carta que levou 2000 anos, 2500 anos, 3000 anos para chegar nas suas mãos. Mas chegou. E você não pode se abdicar de ler esta carta. Esta carta mudou a vida de muitas pessoas. Essa carta mudou o cenário do mundo. Esta carta já mudou nações inteiras. E essa carta ela foi escrita para você. Não troque esta carta por nenhuma mentira que escreveram para simplesmente tomar o seu tempo. Por que eu creio na Bíblia? Porque a Bíblia foi a carta transformadora que Deus escreveu para a minha vida. Porque a Bíblia foi a carta que Deus mandou para mim. Charles Darwin, depois de dar a volta ao mundo e voltar atrás na grande maioria dos seus postulados evolucionistas, e de novo, pouca gente diz isso, ele disse: a diferença entre crer na Bíblia ou não é ser convidado para jantar ou ser o jantar. A diferença entre crer na Bíblia ou não é a mesma diferença entre ser convidado para jantar ou ser o jantar. É a mesma história do começo. Eu estou apenas contando a interpretação de Darwin sobre essa história. Se a Bíblia não tivesse chegado lá em Finde, o inglês evolucionista ateu teria virado comida de índio. Mas a Bíblia chegou. Então, ao invés de ser jantado, ele foi convidado para jantar. É isso que a Bíblia fez no mundo. Ela mudou, inclusive, até conceitos culinários. E você acha que você pode viver sem a Bíblia? Eu creio na Bíblia porque através dela eu conheci o amor de Deus. Eu creio na Bíblia porque através dela eu recebi Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu creio na Bíblia porque através da mensagem que ela me conta, eu tenho certeza a respeito do meu futuro. Eu creio na Bíblia porque através desta mensagem que ela traz ao meu coração, eu tenho tentado, com a misericórdia de Deus, construir a minha jornada. Como construtor sábio que edificou a casa sobre a rocha. E o meu desafio para você nesta manhã é que você creia na Bíblia. Voltaire, e eu encerro com essa declaração, ele disse nos seus dias: eu sozinho, declaração dele, eu sozinho destruirei o cristianismo e a Bíblia. Voltaire morreu louco. E na casa onde ele viveu e morreu, hoje existe um centro de distribuição das Escrituras para o mundo. Este é o homem que ia sozinho destruir o cristianismo e a Bíblia. Morreu louco. E na casa dele hoje, Deus usa o local para um centro de distribuição de Bíblias de graça
para pessoas ao redor do mundo. Essa é a diferença entre crer e não crer nas Escrituras. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar ao Senhor.